amigo, padrinho dos meus filhos, que hoje vai compartilhar a palavra com a gente. Pode vir aqui, César. E antes de orar por ele, eu queria dizer que você, Deus, venceu uma batalha. Alguns anos atrás, eu tinha uma luta muito grande para levar o César para o bar e para fazer ele beber. E ele, na contramão, tentava me levar para a célula. E ele ganhou essa disputa. Deus venceu essa disputa. E isso é muito bom. E eu jamais imaginei que, de tanto chamar ele para ir para o bar, um dia eu convidaria ele para partilhar na minha comunidade de fé. Então, isso também é milagre. Então, estenda as suas mãos. Vou pedir, junto de vocês, a oração. Deus, Senhor de toda misericórdia, Senhor de todo amor, derrame sobre o César o teu Espírito, que o Espírito Santo queime no peito dele, que ele possa partilhar a palavra com a gente, que ele seja hoje instrumento do seu serviço e que nos toque profundamente. Amém. Quebra tudo, irmão. Bom dia, gente. Vou abrir aqui meu caderninho de rimas, que hoje está com alguns versículos também. Antes de qualquer coisa, né, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É um prazer imenso estar aqui. E mais do que mera formalidade, sabe, eu queria dizer que meu coração realmente está muito animado de estar aqui. Não teve uma vez sequer que eu entrei por essa porta aqui e não tenha me sentido profundamente acolhido, profundamente edificado pela palavra, pelos louvores, pela comunhão dessa igreja. E não teve uma só vez que eu não tenha me sentido profundamente amado por vocês. De verdade. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês para viver esse momento. Diante de tantas coisas incríveis, até um pouco assustado. Quando recebi o convite, perguntou se eu podia vir aqui. Na verdade, eu falei, cara, minha vontade é fugir. Mas eu vou. Então, eu queria fazer agora da minha oração uma coisa que eu aprendi com uma fala do apóstolo Paulo, sabe? Paulo, ele dizia que o reino dos céus não consiste em persuasão ou cadência da letra, mas em manifestação de poder. E Paulo, ele tinha essa fala curiosa diante de um mundo onde a gente, às vezes, idolatra tanto performance, sabe, diante de um mundo onde a gente quer falar em público, o que a gente mais quer é a persuasão, é demonstrar conhecimento. Mas Paulo entendia que tudo isso precisava ser destruído, porque só teria significado se o poder de Deus acompanhasse. Ele não tinha nada para oferecer. E eu queria compartilhar desse pensamento de Paulo hoje, dizendo que o poder de Deus esteja presente hoje aqui, guiando a palavra e principalmente os corações de todos nós, para que a gente flua conforme o Espírito dele está direcionando para essa manhã. E falar desse poder do Espírito Santo é algo muito confrontador, é algo que nos anima muito, principalmente da ideia de celebrar Pentecoste, sabe? Cara, acho que celebrar isso torna extremamente forte e desafiador sobre a consciência de que nós não celebraremos só a grandiosidade do momento que os nossos irmãos e heróis da fé viveram, que está descrito no livro de Atos, mas nós celebraremos também aquilo que Deus faz aqui e agora. Então, torna essa celebração algo extremamente desafiador e algo extremamente sério, mas que alegra o nosso coração. E eu queria fazer a leitura de um texto com vocês aqui, que é, na verdade, Atos 1. E que diz mais ou menos assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas.
depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com João lhe perguntaram: será que este é o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo e épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, e a vista deles, em uma nuvem, encobriu seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do mesmo modo que vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram ao Monte das Oliveiras para Jerusalém. Sabe, o livro de Atos, ele me confronta muito, né? É um livro que eu já tive muita dificuldade em meditar, porque, cara, é assustador a gente ver como os apóstolos se moviam numa intencionalidade assustadora. Sabe, tudo parecia totalmente guiado, coisas incríveis aconteciam. Então, ler o livro de Atos é algo que me confronta e me traz perguntas honestas. Perguntas que talvez, em algum momento, algum de vocês possam ter se feito também. Será que é possível viver dessa maneira? Será que eu posso viver isso? Será que ser cheio do Espírito? Será que eu estou sendo cheio do Espírito? É muito desafiador ler o livro de Atos para mim, porque eu enxergo que há tanto disponível em Deus, e ao mesmo tempo há tanto já acontecendo de Deus que talvez eu não perceba ao meu redor. Então, ler o livro de Atos é muito inspirador. E enquanto eu refletia sobre essa passagem, essa pergunta me saltou aqui de uma forma que tem me perseguido muito grande, sabe? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Eu queria convidar a igreja para se imaginar um pouco na mesma situação que aqueles apóstolos estavam nesse momento. Eu queria convidar a igreja para mentalizar, para viver um pouco do que aqueles apóstolos viveram, sabe? Imagina vocês, imagina eu, a gente andando com Cristo, aprendendo com Cristo, comendo com Cristo, observando até os atos mais sutis do dia a dia dele, que, de certa forma, também inspirava a divindade, podendo aprender com cada ato, com cada fala, sabe? Vendo Jesus fazer milagres, vendo Jesus multiplicar pães, curar o cego, fazer tantas coisas, e você ali, ó, sendo corrigido, instruído, guiado, amado, aprendendo, olhando nos olhos de Cristo. Imagina isso, todas as dúvidas teológicas sendo respondidas por aquele que era a palavra encarnada, dia após dia tendo essa oportunidade, esse privilégio, a sua trajetória sendo marcada por tudo isso. E se por algum momento, da mesma forma que Cristo sempre deixou claro que iria morrer, se por algum momento a incredulidade de não se fixar na palavra dele de ressurreição entristeceu os apóstolos na morte dele, por outro lado, eles viram Jesus ressuscitar. Eles viram Jesus ressuscitar e tiveram mais tempo com o Mestre. E eles tiveram mais tempo para comer com o Mestre, para aprender com ele, agora ressurreto. E, cara, eles podiam
tomar um café com alguém que venceu a morte. Olha só, imagina que maravilha a gente passar por tudo isso. Faz entender um pouco do que aqueles discípulos estavam vivendo naquele momento. Eles passaram por tudo aquilo. Imagina o porto seguro que Cristo era para eles. E é. Então, diante de toda essa trajetória, agora, eles estão num lugar e eles estão vendo esse Cristo, essa esperança, essa imagem do Deus vivo, a imagem do Deus invisível subir aos céus. Cristo está sendo elevado. E, cara, quando eu me coloco, tento me imaginar na situação desses apóstolos, eu sou tentado. Eu tenho uma tentação a ficar com os olhos presos naquela subida, num tom de despedida. Sabe, eu tenho uma tentação de olhar para essa cena de Jesus sendo elevado aos céus e me perguntar, quanto tempo eu espero? Ou me perguntar, e agora? O que eu faço? Sabe, tudo bem, da mesma forma que Jesus disse que ia morrer, ressuscitou, e aquele sentimento de incredulidade fez aqueles discípulos, ao caminho de Emaús, se questionarem, não enxergarem o próprio Deus. Quando Jesus sobe, ele tinha alertado da necessidade dele ir, e de que jamais, jamais nos abandonaria, e que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e a presença do Espírito Santo é ele em nós. Mas naquele momento, eu penso que os discípulos, os apóstolos, olhando para aquela cena, talvez tenha sido tentado igual eu, quando eu tento me colocar no lugar deles. Ficar fixado ali. A tentação de me prender a uma história que aconteceu e não perceber a história que acontece. Eu sinto essa resposta, essa pergunta desses homens de branco que apareceram como uma alerta, dizendo, a história continua. Homens galileus, por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando para as alturas? E quando eu me imagino olhando para essa cena, eu também fico nessa dimensão, nessa minha esperança subindo. E esse estalo é tão racional, cara. Homens galileus, homens dessa região, homens da terra. Há muito a ser feito. A história continua. Por isso que essa pergunta, ela me consola e ela me confronta muito. Ela me consola porque essa fala vem me lembrar da presença do Deus vivo em nós. Essa fala, ela me desperta para isso e a minha solidão vai embora. Eu não olho mais para a cena de Cristo subindo, eu não olho para a história do Evangelho mais como um Deus que fez grandes coisas e foi incrível e é isso. Não, Ele está aqui agora, Ele está conosco. E isso me consola muito. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma frase me confronta demais. Porque se Cristo está vivo dentro de nós, algo precisa ser feito. A história continua. E o livro de Atos ele é extremamente assustador, no bom sentido da palavra, porque ele já começa com a cena de Cristo sendo elevado, o Espírito descendo e a igreja dando continuidade àquilo que Jesus fazia e ensinava. E essa frase ela vem me perseguindo e ela vem me fazendo pensar muito a respeito desse evangelho ativo, de nos apegar à realidade de que Cristo vive, sabe? Jesus está vivo. É uma frase que hoje me tira do lugar, sabe? Tomar posse de uma realidade de um Deus vivo. E quando Jesus avisou sobre isso, lá em Atos 2, ele disse algo incrível. Ele disse que ao descer o Espírito Santo, nós receberíamos poder. Nós receberíamos poder e seríamos testemunhas. Sabe? É curioso o quanto de vezes que a palavra testemunha é citada no livro de Atos, e não só Jesus dizendo, cara, vocês vão receber poder e serão as minhas testemunhas. E Pedro também se afirma como uma testemunha. Eles tomam posse dessa missão que o próprio Cristo tinha dado para eles. Tanto que quando eles tinham que substituir um dos apóstolos ali, e eles começam a orar para tentar entender quem entraria no lugar de Judas, a fala é, nós precisamos de alguém para ser uma testemunha da ressurreição. E hoje, o nosso papel de ser uma testemunha da ressurreição depende diretamente da consciência de que há um Deus vivo em nós. Porque nós somos testemunhas de que Ele vive. Nós somos testemunhas de que Ele
que Ele está ressurreto, que Ele dentro de nós vive. Então, essa consciência, ela muda tudo. Essa consciência muda tudo. Não é mais sobre uma história que aconteceu, mas é sobre uma história que acontece. Sabe? Eu tenho refletido muito do que aqueles discípulos poderiam estar pensando no caminho a Emaús, onde Jesus tinha morrido e Ele ressuscitou, só que os discípulos não se fixaram na palavra dele. Eles estavam desanimados, eles estavam andando e eles estavam tristes ali, a ponto do próprio Cristo aparecer na frente deles, conversar com eles, e eles não perceberem que Deus estava vivo. E eu fico pensando se esse não é um desafio para nós hoje, que às vezes olhamos para cima, diante do Evangelho que está aqui agora, diante de uma missão, de uma continuidade que precisa ser feita, diante de uma consciência de que o Espírito Santo é Deus vivo em nós, sabe? O quanto isso nos move, o quanto isso nos faz ser uma testemunha. Ser uma testemunha é uma coisa muito forte, sabe? Por isso eu creio que aquela realidade que eles experimentaram em Atos foi tão incrível. Por isso tantos sinais e prodígios aconteciam sobre eles. Eles testemunhavam de um Deus vivo. E grandes coisas acontecem quando a gente testemunha de um Deus vivo, porque esse Deus é vivo. E grandes coisas vão acontecer. Então, essa consciência do Espírito Santo em nós, de um Deus vivo, é uma coisa que está mexendo muito comigo nesses dias e me desafiando demais. Sempre quando eu penso nessa ideia do poder de Deus, ou sempre quando eu escuto sobre o Espírito Santo, sobre ser mais intencional, sobre agir, sobre tomar posse de um Deus vivo, num domingo, num culto de domingo, eu sou tentado, pela minha segunda-feira, a não perceber o quanto isso é real, sabe? Eu sinto a minha rotina na segunda-feira, tentando me dizer que aquilo que foi ministrado no domingo, sobre um Espírito Santo que a todo momento nos acompanha e habita em nós, não é tão assim, não é em todos os momentos assim, sabe? Como se a rotina viesse ali me encolhendo diante das situações. Mas, sabe, olhar para a história de Cristo responde essa minha angústia e quebra esse meu pensamento, porque nós estamos falando de um Deus que ressuscitou, cara. Nós estamos falando de um Deus vivo. E nós estamos falando também do Deus encarnado, do Verbo que se fez carne, que andou por essa terra e que teve tempo para tomar um café e trabalhar na carpintaria, cheio de propósito de vida, cheio de propósito de restaurar todas as coisas. Esse Deus que veio com uma missão, Ele trabalhou, Ele comeu, Ele conversou. Isso é desafiador, porque amanhã, na nossa segunda-feira, no nosso café, na nossa carpintaria, nós precisamos estar cientes dessa missão e perceber o peso de glória que há no nosso café, na nossa carpintaria, no nosso dia a dia, sabe? O desafio, sabe? Eu tenho sido constrangido pela ousadia de um dia dizer que as coisas cotidianas são as coisas pequenas. Como eu pude me atrever a dizer que o agir do Espírito Santo, olhando para o livro de Atos e olhando para a minha segunda-feira, era menos intenso ou havia menos a ser feito? Cara, eu já cometi esse erro várias vezes. Só que olhando para um Cristo que tinha consciência, hoje eu entendo que nós hoje temos que ter essa consciência de um Deus vivo para todos os momentos. E enxergar a grandiosidade do que é andar com o Espírito Santo. É muito desafiador olhar e ver que, cara, Pedro estava cheio do Espírito e pregou com ousadia. Ver esse termo sendo usado tantas vezes, olhando para a minha segunda-feira, olhando para a minha rotina, olhando para o dia a dia, eu fiquei pensando, cara, será que eu sou cheio do Espírito? Será que eu realmente consigo viver? Como que isso se aplica hoje? E eu gosto muito de um versículo que diz no livro de Efésios, se eu não me engano, que fala um pouco, que diz mais ou menos assim, faz uma analogia, né? Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu gosto de me atentar muito nessa palavra da embriaguez, sabe? Desse termo, dessa analogia. Porque, cara,
a gente não pode dirigir embriagado. Se a gente bebe e dirige, o nosso controle sobre a direção está completamente afetado, está completamente comprometido. Nós não estamos 100% no controle da direção. A embriaguez nos leva a um estado onde as nossas ações são influenciadas por aquilo que nós ingerimos, e não sobre o nosso melhor aspecto das nossas decisões de controle e tal. E hoje, me perguntando sobre como ser cheio do Espírito, mais do que olhar para o livro de Atos e clamar por essas grandiosidades de sinais e prodígios que sim acontecem, que sim nos acompanham, quando nós somos testemunhas de um Deus vivo, e que sim nós temos que ter fé, eu tenho pedido para entender como isso já está acontecendo de todas as maneiras. Como que eu posso ser cheio do Espírito, sabe? Eu fico me perguntando isso. E isso me leva muito a entender e me perguntar o quanto o Espírito que já habita em mim afeta minhas ações. Usando essa reflexão da embriaguez, talvez a pergunta e parâmetro para que a gente possa se examinar e entender o quanto nós estamos andando cheio do Espírito é o quanto aquilo que está dentro afeta a nossa direção, o quanto a gente tem deixado que isso afete a nossa direção, que isso controle as nossas ações, que isso venha sobre as nossas ações, sabe? Esses dias eu estava parando o carro ali, perto do Shopping Vitória, e eu estava refletindo sobre essa ideia de ser cheio do Espírito. E tinha um cara numa vaga, ele tinha acabado de entrar, de ficar na vaga, e eu estava chegando, ele correu para lá. E ele meio que, tipo assim, vou parar essa vaga aqui. E aí, eu como um homem super nervoso, eu fiz minha cara de mal, porque nós somos frágeis e fazemos cara de mal. Eu fiz a minha cara de mal para ele, eu falei, irmão, por que eu não posso parar nessa vaga? E ele, cara, numa simplicidade, ele falou, não, eu nem sou daqui, é porque eu tenho uns amigos ali que veio do interior, aí eu ia tentar parar aqui, não sei o quê. Quando ele foi me explicando, eu falei, mano, não, vou para lá e tal. E aí, beleza. Aí eu fui comprar uma marmita e tal. E quando eu estou ali comprando a comida, eu estou sentindo incomodado, cara, mas eu estou sentindo nocauteado por alguma coisa. Tem alguma coisa me ferindo, sabe? O clima estava pesado. E eu comecei a entender. Algo me dizia, algo sussurrava, você precisa pedir perdão para esse cara. E aí eu comecei a argumentar com um sussurro, né? Porque a gente argumenta com esse sussurro, que é o Espírito de Deus em nós. Sabe qual a diferença de um sussurro para um grito? A nossa concentração. Sabe? Um sussurro se torna totalmente audível quando a gente está apto a se concentrar nele. E eu creio que as várias vozes que falam no nosso dia a dia, na nossa cabeça, desse mundo, gritam. E para Deus chamar a nossa atenção seria só através de um sussurro. Só através de um sussurro. Por isso a gente tem que exercitar essa sensibilidade do que Cristo está falando em meio a tanta coisa que grita. E eu comecei a gritar. E o sussurro falava, cara, você precisa pedir perdão para esse cara. E eu falei, cara, eu não fui ignorante. Eu não levantei a voz, eu ia ser, eu estava pronto para ser. Dependendo do que ele falasse, eu ia ser. Mas eu não fui. E eu comecei a ganhar, porque a gente sempre ganha essa discussão. E aí eu entrei no carro e fui embora. Não fui ignorante, pá. Eu estava pensando, cara, e alguma coisa dizia, você precisa. Estava realmente me incomodando, pedir perdão para esse cara. Até que o homem de branco, chamado Emily, aparece do meu lado e fala, César, você precisa pedir perdão para aquele cara ali. Aí eu não podia fugir mais. Eu precisava pedir perdão. Então eu fui lá, fechei a porta do carro, fui lá, e aí fui mais humilhado ainda, né? Porque eu cheguei lá, falei, cara, eu estava um pouco nervoso ali, não sei se eu olhei para você de um jeito errado, me perdoa, de onde você veio, posso te ajudar alguma coisa e tal. E o cara, não, cara, relaxa aqui, eu trouxe um pão aqui também, eu vou dividir com você, peraí. Ele começou a me oferecer, eu falei, meu Deus, eu sou um lixo de ser humano, sabe? E aí foi uma experiência incrível, porque eu fico pensando, talvez, se eu tivesse passado por aquele estacionamento e tivesse alguém desesperadamente precisando de um milagre, de uma cura física, de uma coisa totalmente intencional na hora, talvez, em nome da ousadia do Espírito Santo, eu teria saído muito mais rápido do carro. Porque talvez eu teria legitimado esse agir fervoroso do Espírito Santo, essa coragem para ouvir a voz de Deus de uma forma muito mais rápida. Talvez eu chamaria aquilo de coragem.
E eu não estou colocando um peso em uma coisa e outra. Não, nós temos que fazer mesmo. Eu teria que sair do carro e orar mesmo. Mas por que esse sussurro do Espírito Santo que corrige o meu caráter, que me faz ter fruto do Espírito, não foi tão fervoroso? Porque eu não dei um glória a Deus quando esse sussurro veio e falou, cara, o Espírito Santo habita em mim, sabe? Eu fico pensando, se Deus nos deu os frutos como parâmetro para entender o que está sendo gerado, qual foi a última vez que no momento de estresse, você deixou que a paz tomasse o controle e a direção? Qual foi a última vez que no momento de ser injustiçado, de receber ódio de alguém, você deixou o amor tomar a direção? Alguém que não merecia te feriu, você deixou o amor assumir. Qual foi a última vez que no momento de estresse, no momento ali, você deixou a paciência tomar conta? Qual foi a última vez que num desejo, em alguns dos seus desejos ou inclinações, você viu, cara, esse desejo, essa inclinação, isso não me faz bem, cara, isso não tem a ver com aquilo que Deus me propõe? Qual foi a vez que você deixou o domínio próprio falar mais alto? Esses são os frutos do Espírito. Isso são motivos de dar glória a Deus e dizer que o fogo de Deus queima em nós. E qual foi a última vez que isso tomou completamente você? Eu tenho sido confrontado por isso, eu tenho sido confrontado pela maneira que eu quero viver grandes coisas em Deus, mas eu tenho dito não para o Espírito Santo em diversas coisas, que não são nem um pouco sutis, que são o reino de Deus, que é paz, amor, paciência, bondade, sabe? Isso é o Espírito Santo em nós, porque, cara, nós não somos inclinados para isso. Tem uma coisa que eu aprendi com 90, jogando bola, que a gente participa de um futebol lá, né, onde dava muita briga, muita discussão. E aí, uma vez, o 90 ele começou a corrigir muitas pessoas, no sentido de, alguém pedia falta, ele já vinha lá, não, calma. Aí aconteceu alguma coisa, ele, não, gente, vamos respeitar a regra. Ele começava a ditar um monte de regra. E eu falava, cara, talvez não seja para tanto, sabe? Começou a ficar chato, eu ficava mais irritado vendo ele tentando estabelecer paz do que com a guerra que estava tendo dentro do campo. E aí ele virou para mim e falou assim, César, a paz tem que ser estabelecida. Não é natural as coisas ficarem em paz. Nós naturalmente não nos inclinaremos para esse ambiente ficar em paz. A gente tem que lutar por ela. E, cara, mesmo discordando de várias atitudes dele no futebol, eu não conseguia discordar desse princípio, sabe? Talvez nós só enxergaremos o quanto estamos cheios do Espírito em nós, o quanto há do Espírito Santo toda hora em nós, quando a gente entender o quanto naturalmente nós não somos inclinados para isso. Talvez nós veremos com tanto amor aos sinais e prodígios, esses frutos do Espírito também, quando a gente entender o quanto nós não somos inclinados ao amor, à paciência, à bondade, à paz, o quanto, infelizmente, nós tendemos a nos perder dentro de nós mesmos. Então, que a gente saiba guerrear para estabelecer essas coisas, que a gente faça questão de estabelecer as coisas, porque naturalmente elas não acontecem. Então, que a gente saiba dar glória a Deus pelas vezes que a gente se lembra de estabelecer paz, se lembra de ser paciente, se lembra de se calar, se lembra de ter paciência, de perdoar, porque isso é o Espírito Santo fervoroso, sussurrando em nós. Isso é o Deus vivo em nós. Tudo aquilo que Jesus sempre ensinou a todos aqueles apóstolos, a todos aqueles discípulos, agora dentro de nós Ele nos ensina também. Então, isso tem me confrontado nesses últimos dias, isso tem mexido muito comigo. E, para finalizar, eu recebi uma ligação, uma mensagem de um amigo, nesses últimos dias, que ele falou assim comigo, César, estou muito chateado. Aí eu perguntei, por quê? E ele disse, cara, eu tomei a melhor decisão da minha vida. Eu fiquei pensando, como que alguém pode estar chateado depois de ter tomado a melhor decisão da vida dele? Fiquei com isso na cabeça e falei, cara, que decisão foi essa? Por que você está chateado se você tem a convicção de ter tomado a melhor decisão da sua vida? E ele falou, cara, eu estou cansado do meu jeito de fazer. Eu estou cansado do meu jeito de guiar os meus sonhos, eu estou cansado do resultado das minhas próprias mãos. Eu quero seguir a Cristo, eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi conhecer esse Deus e eu vou até o fim. Eu falei, cara, isso é incrível.
Por que isso tem te chateado? Ele falou, porque as pessoas não acreditam na minha decisão. Porque eu estou tentando levar minha família junto dessa ideia e eles não querem. Porque as pessoas não acreditam que eu vou conseguir, as pessoas não acreditam que eu, de fato, estou mudando e posso mudar. E aí eu comecei a entender por que ele, de fato, legitimamente, estava chateado e feliz ao mesmo tempo. Sabe? Eu comecei a me lembrar um pouco sobre aquele cego de nascença, onde os olhos dele foram abertos, sabe? Porque, às vezes, na nossa caminhada cristã, principalmente eu tive essa experiência, pensava que começar a caminhar com Cristo me daria um período de menos aflições, talvez, Mas, sabe, eu fico pensando naquele episódio daquele cego de nascença, onde os olhos dele se abriram, ele começou a andar pelas ruas, e as pessoas paravam ele para dizer, cara, você é um mentiroso, não era você que era o cego, não é possível. Sabe, quando Deus abre os nossos olhos, não por mal, talvez, mas pessoas querem nos convencer que os nossos olhos ainda estão fechados. Não, cara, seu olho ainda está fechado, mano, você não está vendo. E talvez simplesmente por não estar enxergando aquilo que você está enxergando. E essa é uma aflição que às vezes nós carregamos, porque nós temos o fogo do Espírito Santo em nós, cheio de coisas a revelar e a fazer. E às vezes algumas pessoas não percebem, e a gente às vezes não sabe como levar isso que a gente está vendo para as pessoas. E talvez essas pessoas, ao escutarem, falam, cara, não era você. Ou então, mano, seus olhos estão fechados, mano. Você não faz, isso não faz sentido. E, cara, eu acho que o que tem de mais grandioso, eu creio que o que há de mais grandioso, além de tudo que nós podemos fazer, para que a gente possa influenciar, através do Espírito Santo, essas pessoas, é a gente sustentar o toque que a gente recebeu, da mesma forma que aquele cego de nascença precisava sustentar, sabe? Ele não sabia de muita coisa. A única coisa que ele sabia é, eu era cego e agora eu vejo, sabe? Eu consigo enxergar um grande agir do Espírito Santo no simples e misterioso fato da gente sustentar o toque que a gente recebeu todos os dias na nossa missão cotidiana. Porque mais do que os momentos que eu parar para falar alguma coisa, ou para intervir de uma forma que eu diga que é grandiosa, a nossa vida nunca para de falar algo para alguém. Em todos os momentos a nossa vida fala algo para alguém. Então, sustentar o toque da sua vida em Cristo, nos momentos que você nem imagina, vai gerar um fruto de conversão, um fruto de amor pelas pessoas que você nem imagina. Isso aconteceu um pouco com a minha história dentro do rap, porque eu estava caminhando com Cristo, comecei a entrar dentro da música do rap, comecei a ter algumas crises de fé, porque eu via muitas críticas à religião e comecei a entender que essas críticas eram válidas, tinham sentido. E eu comecei a mergulhar nessas críticas e entender que, de fato, elas tinham sentido. Mas, buscando a Deus, batendo na porta, eu comecei a entender e desvincular a direção daquelas críticas a Cristo. E comecei a entender que era pela religiosidade, pelas feridas, por aquilo que diz em Romano, que a blasfêmia, ela gera... A blasfêmia dos gentios é gerada muitas vezes pelo nosso mau testemunho. Então, eu comecei a entender isso, eu comecei a crer muito mais, quando eu comecei a ver essas críticas. E eu fiquei pensando, cara, ok, meus olhos estão sendo abertos, eu creio nisso, eu quero espalhar para todo mundo que está ao meu redor do rap, eu quero dizer que Cristo vive, que há algo a mais além da religiosidade, que existe um Cristo que combateu, inclusive, isso. Só que Deus me pedia para ficar em silêncio, mano. Deus me pedia para ouvir esses confrontos. Deus me pedia para ouvir as piadas. Deus me pedia para permanecer ali, sustentando o toque, mano. Fazendo rima, conversando com as pessoas, amando, querendo saber como elas estão, fazendo amizade de verdade, sem nenhuma outra intenção, senão a amizade de verdade. E sustentar o toque gerou coisas que eu nem imaginava. Porque nas minhas falhas, nos meus pecados, ainda assim, Cristo gerava algo através de mim que eu nem imaginava. Pessoas comentavam e viam até mim, diante de nenhuma atitude extraordinária que eu dizia extraordinária, mas só que eu sustentava o toque. Cara, nós somos chamados para sustentar o toque de Deus nas nossas vidas. Nós somos chamados para testemunhar de um Deus vivo. E testemunhe isso orando por cura. Testemunhe isso amando as pessoas. Testemunhe isso de todas as formas, mas entenda que em todos os momentos da sua vida e da minha vida, esse Deus vivo está
fazendo algo. E que a gente possa tomar posse disso, porque nós estamos falando de um Deus vivo. Pedro se dizia testemunha da ressurreição. E com o Espírito Santo em nós, nós somos testemunha de um Deus vivo. E é um pouco disso, gente. Amém.